Na hora de comprar um bovino, o pecuarista deve proceder da mesma maneira que um jurado avalia um animal durante uma prova. Buscando identificar as características positivas e também as negativas, para depois, comparativamente, fazer uma avaliação frente a outros animais. Isso pode ser feito em bezerros desmamados, que estão sendo adquiridos para engorda, buscando-se neles potencial de ganho de peso e de produção de uma boa carcaça. Mas atenção especial deve ser dada à aquisição de animais que se tornarão reprodutores no futuro e deixarão sua marca, positiva ou negativa, no rebanho. Um primeiro aspecto a se considerar é a origem genética do animal. Quem são seus pais? Qual a pureza genética? O animal está registrado em sua associação de criadores? A avaliação de um animal sozinho é mais simples, mas se está sendo feita a compra de algumas dezenas de bovinos, todo cuidado é pouco. Como a avaliação é visual e, portanto, sujeita à opinião, os avaliadores devem ser sempre os mesmos. Assim como os parâmetros a serem avaliados devem estar muito bem definidos, listados no papel, procurando fazer o trabalho sempre na mesma ordem de características. Outra questão importante é fazer a observação em um mesmo local ou campo de visão, com os animais na mesma posição sempre, para evitar que outros fatores interfiram na avaliação. Por fim, deve-se identificar animais que tenham valores médios para cada uma das características. Eles serão utilizados como parâmetro comparativo para se identificar os animais de cabeceira do lote e o fundo. Na prática, ao a gente vai aplicar essa avaliação de tipo do Epimuras, ele tem como base o grupo de contemporâneos, ou seja, o grupo de animais, né, que deve ser mais ou menos da mesma idade, da mesma raça, do mesmo sexo e do mesmo criador. Essa é uma base de comparativa, né? Você vai poder classificar, ordenar dentro de cada rebanho os animais melhores, o do meio e o fundo, né? Isso quando é possível. Lógico que o parâmetro, o conceito da média de uma raça é importante também, né? Por mais que o criador não tenha muita experiência, ele tem que ter se ele quer trabalhar com Nelore, por exemplo, uma das raças mais utilizadas na produção de carne, né? Ele tem que ter uma noção do que é a raça Nelore. Então, o Epimuras, por mais que seja baseado dentro do grupo de contemporâneos, ou seja, animais que tiveram a mesma oportunidade de desempenhar, demonstrar o seu potencial genético, o conceito de raça, de média de raça, também é importante na avaliação. As vacas têm características próprias que diferenciam sua avaliação em relação aos machos. Uma parte das características está relacionada à reprodução e à capacidade de parir e criar bezerros com máxima habilidade. Dependendo do valor genético do animal, as vacas podem ser compradas em lotes ou individualmente. Nos dois casos, é fundamental ficar atento às características como sexualidade e aprumos. De maneira geral, os itens são os mesmos quando se avalia um macho. Na fêmea, essa fêmea especificamente, a estrutura, né, que é a área desse retângulo aqui do animal, essa fêmea especificamente tem uma boa estrutura, tendo uma pontuação bastante alta nesse item. A precocidade, que é a proporção entre profundidade torácica e vazio substernal, especificamente esse animal também apresenta uma alta pontuação, já que tem uma boa proporção, um bom equilíbrio desses dois comprimentos, que é profundidade torácica e vazio substernal, mas também aliada à deposição de gordura adequado. A musculatura, também é avaliado o comprimento dos feixes musculares e o seu desenvolvimento, né, tanto do anterior como a distribuição dessa musculatura na carcaça, quer dizer, o volume que o animal ocupa. Também teria uma boa pontuação, uma pontuação bastante elevada, próximo de 5 e 6 pontos. A parte racial, a expressão racial é importante, né, e alguns itens que definem o padrão racial estabelecido para a raça Nelore, quanto tamanho, posição, forma de orelha, chifre, crânio, a boa pigmentação das narinas, do espelho nasal, a própria pigmentação da pele, cor dos pelos, tudo isso faz com que a gente vá dar uma nota adequada na parte racial. Também esse animal totalmente dentro do padrão teria nota máxima nesse sentido.
Aprumos. A gente deveria olhar o animal de trás, de frente, de perfil, parado e caminhando. Tanto os membros anteriores como os membros posteriores. O animal nessa posição se posiciona muito bem, animal tranquilo, bem posicionado, teria uma ótima pontuação